Salmo 90, nós vamos ler o versículo 12. Salmo 90, 12. Salmo 90, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Agora você pode sentar aí confortavelmente, que eu sei que Deus vai falar com você. Anote aquilo que você acha que vai ser interessante, porque considere isso. Deus hoje vai falar comigo. Considere buscar entender tudo aquilo que Deus vai falar com você. E quando você conseguir discernir, Deus falou comigo, Ele falou isso comigo, tome posturas e comece a desenvolver atitudes para fazer exatamente aquilo que Deus te aconselhou a fazer. E eu quero trabalhar esse versículo, é um versículo curto, é um versículo simples, mas eu quero trabalhar esse versículo para que a gente possa compreender na sua integridade tudo aquilo que Deus tem para falar para nós hoje. E ele começa falando sobre ensino. Eu trabalho com ensino. Eu sei como é a trilha de alguém aprender alguma coisa. É uma caminhada, é um caminho. E quando você começa uma música, ou como a gente tentou fazer hoje aqui, né, na leitura desse salmo, você está cantando para Deus. E quando você canta para Deus, ensina-me alguma coisa, está pedindo, é um clamor, é uma oração. Senhor, eu quero clamar, ensina-me alguma coisa. E esse ensino, esse pedido foi específico. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Então o ensino envolvido aqui é uma investigação. Eu quero aprender a investigar, eu quero aprender a pesquisar, eu quero aprender a discernir, eu quero aprender a entender como é o mecanismo de vivência, de experiência de um ser humano. Nessa semana eu fui convidado para uma festa de aniversário. Então você vai ver ali celebração de uma idade de uma pessoa e nós humanos, nós costumamos fixar essa celebração anualmente. Então se faz aniversário anualmente. Mas eu lembro quando comecei a me relacionar com a Aratuza, essa mulher linda que está sentada aqui. A gente começava a contar também meses, né? Porque eram meses que a gente estava se relacionando. E aí quantos meses estamos fazendo juntos? Mas a gente começou a ter experiências no casamento, então a gente se casou e ali a gente fincou uma estaca, uma data, a data em que a gente se casou. Então agora a gente celebra aquele ano, né? Completou um ano que a gente se casou, então faz aniversário de casamento. Então já não é mais aquela mentalidade curta, né? Só estamos vivendo esse momento aqui, certa insegurança, né? Naquela época, namoro, né? Um namoro inseguro em que você conta meses. Agora estamos vivendo uma aliança, a aliança do casamento. Então você tem uma mentalidade de longo prazo, porque é onde você finca uma estaca dizendo, é para sempre que a gente casou. Não foi assim que a gente se declarou um para o outro? Então agora tem a contagem que é um longo termo. E o longo termo da mente humana é o ano. Então virou o ano. E a gente celebra. Essa aqui é a nossa celebração de aniversário de casamento. E é por isso que a gente celebra a nossa idade por anos. Porque nós temos uma esperança de viver muito. Eu tenho. Você tem? Eu tenho esperança de viver muito. A gente conta pelo maior trilho que a gente tem. É a contagem de ano. Então a gente vai contando ano após ano. Ensina-nos, Senhor. Então você vai ter que meditar um pouquinho. Faça uma boa pergunta sobre os seus dias. É a melhor forma de você aprender e dizer assim, Senhor, me ensina. Eu vou te ensinar. Faça uma pergunta sobre os seus dias. Porque a melhor forma de você aprender alguma coisa é questionando. Questione, faça uma boa pergunta. Medite numa resposta e teste essa resposta para você saber qual é o retorno que a sua pergunta deu. Se ela for respondida ou não. Sobre os seus dias, faça uma pergunta. Uma boa pergunta é, Senhor, por que eu estou aqui vivendo esses dias? É uma boa pergunta para você começar a pensar numa resposta. Por que você vive? Eu lembro daquela música, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Que música linda, né? Então ele vive. Então porque ele vive, eu posso crer. Então sempre tem um porquê em alguma coisa. Por que você está vivo hoje?
Por que tem alguém no hospital lá que hoje já saiu do hospital? E alguns saem para a vida, outros não saem para isso. Mas por que tem gente que nasceu hoje num hospital? Na maternidade hoje alguém nasceu? E quantos nasceram? E quantos já foram? E por que você está aqui? Então você começa a meditar. Por que os meus dias? É uma boa pergunta. Pense numa resposta. Por que você está vivo? Pense numa resposta. Eu estou vivo para isso. Então comece a testar essa resposta. É a melhor forma de alguém te ensinar sobre a vida. Pense no porquê você está vivo e comece a testar. Se eu estou vivo para cuidar da minha família, eu vou começar a testar. Testar como? Cuidando dela. E quanto mais eu cuido da minha família, mais vigor eu tenho, mais vontade de viver, mais ânimo. Aí me confirma. É por isso os meus dias. É por causa disso. É por isso que eu conto os meus dias. Deus tem me ensinado, porque eu tenho uma missão a cumprir. Qual é a missão que você tem para usar esses seus dias nessa missão? Experimente. Não experimente não. Não experimente usar os seus dias na sua missão. Eles vão acabar. Já que não tem missão nenhuma, não precisa mais contar os seus dias. Os seus dias já estão contados. Não tem aquela expressão? Está com os dias contados. Por quê? Porque finalizou, acabou. Agora faça dos seus dias o porquê da sua missão. Então todo dia vai ter um dia novo. Porque não se engane, nós vivemos um dia de cada vez. E amanhã vai ter uma renovação de dias. Que é a renovação das misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Você sabe disso. Então é a cada manhã que Deus faz uma averiguação. Como é que está aí? A missão está sendo cumprida? Então eu te dou aí mais um dia de misericórdia renovado. Porque senão, meu amigo, era dia contado. Acabou. Então eu tenho um ensino a aprender de Deus. Senhor, me ensina a viver esse dia. Eu tenho que ter essa experiência. Um professor sempre vai falar isso para você. Quer aprender alguma coisa? Estuda a teoria. E depois da teoria faz o quê? Vai para a prática. Todo professor vai te dizer, o melhor método de ensino é quando você tem contato com a teoria. E depois, prática. Qual é a teoria aqui? Senhor, me ensina a contar os dias. Você sabe contar de 1 a 10? Sabe contar de 1 a 100? Quer viver até quanto? 112? Conta de 1 a 112. Agora vai para a prática. Aplica o ministério do Senhor, o chamado dele para você, a missão da sua vida. Aplica nos seus dias. Senão você não vai aprender a contar os seus dias. Não é só números. Qual a sua idade? Bem, não fala não, né? Não quero que fale a minha idade. Bem, qual é a sua idade? Não é só números. É a sua missão. Moisés contou 40 anos. E aos 40 anos começou o quê? Mais uma missão. E aí depois 80 anos. E aí? Mais uma missão. Então você vai contando as missões. Eu tenho que contar ciclos. Um ciclo começa e depois ele termina. E se você iniciar um novo ciclo, dias contados. Não precisa mais da sua vida, né? Não precisa mais você aqui. Não tem mais dias para você. Não tem mais nenhum ciclo para fazer. Não tem mais nenhuma missão. Então viva ciclos. Eu tenho ciclo. Se você pensar nisso, imagine bem. No Brasil, as pessoas gostam de estudar. Graças a Deus. Amém por isso. A gente ama fazer graduação. Eu vou fazer minha faculdade. As pessoas dizem isso, né? Quanto tempo demora para você pegar o diploma na mão? Se você não começar esse ciclo, ele nunca vem. Tem faculdades que você termina com 2 anos. Tem faculdades que é com 5. Vai fazer medicina para tu ver quanto tempo demora. Até você dizer, eu sou médico propriamente dito, né? Tem que ter um tempo, é um ciclo. Depois dos 5 anos, pega o papel na mão. Mas tem que começar alguma vez. Se você começar a pensar 5 anos, mas não demora muito. E se tiver greve? Mas não demora muito. Mas se nunca começar, nunca vai chegar. Então qual é a missão da sua vida? Deixe de ser imediatista. Conte os dias. Mais um dia. Depois, mais um. Depois, mais um. Até que a missão que Deus te confiou se conclua. Eu te aconselho, comece logo outra. Porque depois se terminar, eita, terminou esse ciclo. Tá bom demais, agora terminou o ciclo, vou ficar de férias, né, Senhor? Aí ele vai te dar umas férias eternas, né? Dias contados. Eu te aconselho logo, começa logo outro ciclo, porque senão, dias contados.
Ensina-me, Senhor. Então ensinar é uma prática. Vai ter que pegar a teoria de Deus e pôr na prática. Teste as respostas. Deus me dá uma resposta. Ele vai te dar. Então você vai ter que pôr na prática. Teste. Faça. E ele vai confirmar se a sua hipótese está verdadeira ou não. A segunda coisa que eu quero tratar é exatamente na expressão contar os dias. O que é contar os dias? É fazer medidas. É pesar. É você colocar na balança. Contar não é somente 1, 2, 3, 4, mas quanto vale um dia para você? Medite nisso. Um dia para mim é muito valioso. Tem gente que acorda, pode dormir mais um pouco e dorme de novo. E dá meio-dia e está dormindo. Passou de meio-dia, continua sonolento. Aí chegou a noite. Sabe o que eu vou fazer? Dormir. Dia após dia em sonolência. E não acorda para a vida. Meu avô dizia isso. Deus te abençoe. Vamos lá, gente, acordar para a vida. E é porque o velho teve 22 filhos. E é assim que ele agitava a casa dele. Vamos lá, acordar para a vida. E não tem isso mesmo, né? Acorda para a vida, menino. Está na hora de acordar para a sua vida. Quanto vale um dia seu? Hoje eu tenho consciência. Na minha adolescência, não. Mas logo quando comecei a juventude, principalmente quando alguém começou a dizer para mim, sabe de uma coisa? Eu quero que você faça isso. Eu faço. E eu vou te pagar para você fazer isso. Aquilo me acendeu uma consciência? Ué, meu dia está valendo alguma coisa? Tem alguém pagando alguma coisa pelo meu dia? Então quanto vale o seu dia de trabalho? Pode ter um determinado valor hoje. Amplie a sua mente para que ele valha mais no futuro. Amanhã vai valer mais. Mas não somente isso. Quanto vale para você um dia vivido? Quanto vale para você um dia experienciado? Quanto vale para você um dia em que você aprendeu alguma coisa? Quanto vale para você essa manhã que você dedicou e veio aqui e está ouvindo essa palavra? Essa palavra está valendo de alguma coisa? Quanto vale para você ouvir alguém? Quanto vale para você conversar com alguém? Quanto vale para você meia hora em que você senta e não diz nada, mas ouve tudo que a pessoa quer dizer? Quanto vale isso? Quanto valeu você sentar na sua cama à noite e dizer, que dia? Que dia? Esse dia foi o dia. Quanto vale isso? Tem um meme na internet que tem um capitão assim de navio cansado, com aspecto dolorido. E o bonequinho do lado dele dizendo, e aí, capitão? Ele, meu Deus, que dia! Aí o menino diz, mas capitão, isso é quarta-feira. Ou seja, está na metade da semana. Nem terminou a semana. E ele, que semana pesada, mas é só quarta-feira. Ainda tem mais dias. Quanto vale um? Eu fico pensando quanto vale a minha semana. A minha semana vale muito. Principalmente quando eu começo aqui. Chega aqui no domingo, porque o sábado é o dia do descanso. Quer saber mais sobre isso? Eu escrevi um livro que fala sobre isso. Então tá lá no livro, você vai ver, o sábado é para descansar. Descanse, relaxe. Aí quando chega nesse domingo eu começo. Porque eu começo aqui. Aqui onde eu começo a girar minha chave. É aqui onde eu pego a recarga das minhas baterias. É aqui onde o dia vale a pena. Termina o domingo à noite para mim. Valeu a pena. Ufa, valeu. E vai começar a semana. E a semana começa, digamos assim, elétrica. Entendeu aí? Eu sou professor de elétrica, entendeu, né? Então para mim começa já assim. Começa desse jeito. Começa na pancada. E valeu muito. E termina a segunda, valendo. A terceira, valeu. E assim vai cada dia. Cada dia. Eu vou conectando na minha mente como a minha semana vale muito. A minha semana vale muito, não somente em dinheiro, a minha semana vale muito em teor, em essência, porque vale todo dia em que eu me consagro a Deus. Vale todo dia em que eu digo, é a missão, eu estou cumprindo e eu estou pedindo outra. Todo dia eu peço outra missão a Deus, Deus sabe. Todo dia eu peço outra missão a Ele, porque eu estou validando tudo isso que Ele fez para mim. Eu tenho que parar e meditar. Meu segundo conselho sobre isso, conte os seus dias, pare e medite neles. Dá um stop e olha quanto que valeu esse meu dia. E eu não estou falando de salário. Quanto que valeu? Porque tem gente que ganha muito. Tem gente que ganha tanto, mas ganha muito dinheiro. Tem gente que ganha tanto dinheiro que você nem imagina quanto vale o segundo dele trabalhado. E tem gente que nem trabalha, mesmo assim ainda ganha.
Eles ganham tanto, mas não sabem contar os dias. Quando termina o dia, ele não sabe quanto valeu. Ele nem ligou para dizer, está valendo esse dia? Uma ligação faria o dia valer tanto, mas nem lembra disso. Quanto vale o seu domingo? Quanto valeu essa manhã para você? Eu sei que eu paro muito para meditar. E os homens têm isso, que é a caverna do homem. É quando você entra ali naquele quadradinho seu e simplesmente diz, me deixa, nem que seja por 1 hora, só me deixa quieto. É a hora que você sai para jogar futebol, é a hora que você senta para assistir a corrida, é a hora que você senta para assistir o futebol, ou é a hora que você fala com um amigo, é aquela hora que você diz, só me deixa. Só que não pode ser eterno, não pode ser o dia todo, não pode ser a semana toda, porque a sua semana tem que valer a pena. Você para, entra na caverna, medita, o meu dia vai valer. Sai da caverna e vai fazer alguma coisa. Porque você tem que tomar uma postura, tem que valer a pena. Então tem aquele momento que você para e reflete, esse dia vai valer. E depois de refletir, você faz o quê? Faz alguma coisa. Sai da caverna e faz alguma coisa. Então tem que agir, tem que fazer. Senão nunca chega no coração sábio. Ensina no Senhor a contar os nossos dias, para que a gente vá aumentando, vá caminhando, vá correndo, até alcançar. Aí você chegou na linha, a linha de chegada, até terminar a corrida. Aí você chega onde? Chega exatamente no coração sábio, até alcançar o coração sábio. O que é o coração sábio, pastor? Muita gente acha que sabe o que é sabedoria, mas não sabe. Sabedoria não é você resolver integral dupla. Não é você fazer cálculos matemáticos avançados. Tem coisa que o computador já faz até por você. Está na época da inteligência artificial, né? Faz um pedido lá, ela vai resolver um bocado de coisa. Mas tem coisas que ela nunca vai conseguir resolver para você. Como que você alcança um coração sábio? Nem precisa de IA, porque já vem a palavra de Deus te ensinando. Senhor, me ensina a contar os meus dias. O segredo está aí. Os dois primeiros pontos que eu te falei já estão te credenciando a entrar nessa estrada para você ir caminhando e alcançar um coração sábio. Sabedoria não é essa inteligência que nós imaginamos. Meu Deus, tu resolve essas coisas no teu trabalho? Como você é inteligente? Não se trata disso. A sabedoria é mais profunda do que isso. E eu tenho 3 visões sobre sabedoria hoje, que a Bíblia dá. O original da palavra nos revela. Ela traz, ela mostra pra gente. Não precisa ter opinião própria. A minha opinião, sabedoria é isso. Não é a opinião minha, tá? É o que está escrito. É o que vem da palavra do Senhor. O que é sabedoria? Se eu quero um coração sábio, eu tenho que saber o que é sabedoria que eu preciso. Primeiro ponto de sabedoria. Sabedoria é estratégia. E a estratégia é usada para a guerra. A palavra sabedoria que tem aí na palavra que você está lendo, esse versículo que você leu, Salmo 90, versículo 12. A palavra sabedoria, do original hebraico, é Horma. E o que é esse Horma? É exatamente a sabedoria das estratégias de guerra. Por isso que sabedoria é estratégia. E quando eu falo guerra, as pessoas às vezes imaginam, meu Deus, a luta, a carnificina, o sangue derramado. O que é guerra? Saiba que as guerras são as definidoras de fronteiras. O mundo todo hoje tem fronteira por causa de guerra. Alguém conquista alguma coisa pela guerra. Ou a gente não usa essa expressão, meu irmão, como é que está o seu dia? Rapaz, na luta. Nunca usou isso, não? Porque a luta é o quê? Onde você conquista mais um pouco. Onde você dá o próximo passo. Hoje eu vou para a guerra. O que é ir para a guerra? Essa expressão que você usa. Hoje eu vou lutar para conquistar alguma coisa. Nem que seja o comer de hoje, né? O seu almoço. Eu vou conquistar a minha caça. Eu falo para minha esposa às vezes, vou caçar. Eu vou sair para a minha batalha. Eu vou sair para a minha guerra. Para ver se eu trago alguma coisa para dentro da minha casa. Eu vou guerrear. É a nossa guerra. Estratégia para ganhar guerra. É a primeira aplicação dessa palavrinha Horma, que é sabedoria. O coração sábio é aquele que tem as estratégias para fazer as suas batalhas. Entende as suas próprias guerras. Ou me diga se você não tem um enfrentamento na sua vida. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é o problema que chegou e bateu na porta da tua casa? Agora você tem que resolver.
é a sua guerra, é a sua batalha. Então se vire e vença ela. Como? Tem que ter cuidado nas estratégias. Haja estrategicamente. E Deus vai te dar essa sabedoria para você agir estrategicamente. À medida que você vai tendo mais experiência, contando os dias. Vou tendo mais experiência, eu vou contar os meus dias. Quanto mais experiência você tiver, mais hábil na estratégia para vencer as suas batalhas você terá. Então tenha essa habilidade para raciocinar, pensar, entender, fazer um plano para tomar boas decisões. Quem não tem estratégia toma decisão tola, que é o contrário do que a gente imagina que seja sábio. O que é sábio? Que é inteligente? Que é a pessoa que tem essa habilidade na mente? Ele vai saber lidar com as situações. Tem uma boa estratégia. Então quem tem uma boa estratégia é o sábio. É quem tem experiência. Faça planos estratégicos. Tome decisões estratégicas. Segunda forma de entender a sabedoria. Rohima significa habilidade em administrar. É como eu administro as coisas que eu já conquistei. Se nas minhas batalhas eu conquisto coisas novas, eu tenho essas coisas novas na minha mão. Eu tenho que administrá-las. Eu tenho que movê-las. Eu tenho que guardá-las. Eu tenho que protegê-las. Aí chegou a hora de você organizar aquilo que você já tem. Organize as suas posses. Organize o que está na mão. Já está aqui na minha mão. Eu não posso perder. Organize. E tome atitudes para proteção, para proteger. Faça guardas. Levante muros. Monte torres. Torre para vigiar quem está se aproximando. Depois você aplica as estratégias. Organiza as suas defesas para que ninguém entre e roube a semente que está lá plantada no teu coração. Não é assim que a parábola nos ensina? Por que vai deixar roubar a semente que foi plantada no coração? Protege! Guarda! Isso é sabedoria. É uma habilidade para administrar aquilo que já está na tua mão. E a administração, para mim, a melhor definição é organização. Organize-se. Organize aquilo que você tem. Saiba o que você tem na sua despensa. O que é que eu tenho aqui em casa? Eu tenho isso, isso, isso e isso. Para não desperdiçar esforços atrás de conquistar o que já tem. Você já tem. Para que vai brigar por conta de coisas que você já tem? Conquiste coisas novas. Seja estratégico na guerra. E organize-se para administrar o que você tem. Para saber o que é que já tem e o que é que precisa. O que é que você precisa? Uma dona de casa tem que ser expert nisso. Sabe o que é que tem dentro de casa e sabe o que precisa. Minha esposa faz isso. Ela diz para mim, eu preciso comprar isso. Isso aqui não precisa. Porque ela organiza o que é que a gente precisa. É a minha confiança. Minha esposa organiza a nossa casa, organiza a minha mente, organiza tudo para mim. Organiza até o que eu visto. Ela organiza as coisas para mim e me deixa aprumado. E nessa linha eu posso seguir, porque eu sei que está organizado. Protegemos o que nós temos. Guarda o que você tem. E a terceira que eu acho maravilhosa, que você não pode esquecer. Rohima, que é sabedoria, significa a sua ética, a sua perspicácia diante de Deus. É aquilo que te linka ao Senhor. Lá no mundo, lá fora, eles vão dizer que se chama ética. Aqui dentro da nossa casa, na casa do Senhor, a gente vai dizer que é a nossa unção. É a presença de Deus na nossa vida. Sabedoria é a presença de Deus na tua vida. Essa é uma das melhores definições que eu acho de sabedoria. Tá vendo como não tem nada a ver com saber tanto matemática? Tá vendo como não tem nada a ver saber tanto os conceitos filosóficos, os conceitos físicos, mas tem a ver com a presença de Deus. Me mostre uma pessoa sábia e eu vou te mostrar a presença de Deus dentro dela. Se tem uma pessoa que é digna de ser chamado de sábio, tem Deus dentro. Tem Deus na vida. Tem Deus na estrada. Tem experiências com o Senhor. É aqui onde você aplica todas as suas forças para se tornar sábio. É aqui que você aplica tudo que você é para se tornar sábio. É aqui que você faz o maior esforço da sua vida para se tornar sábio. É aqui. Provérbios 4:7. Eu queria que você marque também esse versículo aí, para não perder. Provérbios 4:7. Provérbios 4:7. O princípio da sabedoria é... E aí vem um ensino, vem uma didática. Adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquire o entendimento.
É aqui onde eu tiro esse ensino para mim. É onde eu me esforço, eu aplico tudo o que eu tenho. Eu entrego tudo o que eu tenho para pegar essa sabedoria que nós já definimos. É a presença, é a unção de Deus na tua vida. Pega essa unção de Deus na tua vida. Traz essa unção de Deus na tua vida. Com que recursos ele ensina? O princípio é esse. Com tudo que você tem. Quais são os recursos que você tem? Aquilo que você ganhou na guerra. Tudo que você ganhou na guerra é um recurso que você vai aplicar para ganhar a presença de Deus. Aquilo que você organizou e administrou para não perder é o que você vai usar para aplicar na presença de Deus. Então tudo se resume a aplicar e se dedicar na presença de Deus. Quando você agora vê o versículo inteiro, ensina no Senhor a contar os nossos dias. Agora você sabe o que é sabedoria. Para que a gente possa ter o quê? Um coração na tua presença. Agora você entendeu o versículo inteiro. Tudo vai girar, meus irmãos. Dia após dia que você conta. Tudo que você está contando. Tudo que você está experienciando. Tudo que você está vivendo. Conta para a presença de Deus na tua vida. Quando é que um dia meu vale a pena? Quando eu consigo dizer, estou na presença do meu Deus. Um dia na tua presença vale mais do que 1000. Um dia com Ele é um dia sábio. Qual foi o dia que eu aprendi uma sabedoria nova? Quando eu estava com Ele. Qual foi o dia que eu desenvolvi uma habilidade nova de conquista? Quando eu estava com Ele. É por isso que eu falei, não é guerra por si só. É uma guerra para conquistas em Deus, porque é uma guerra na presença dEle. É uma organização administrativa na presença dEle. É uma nova sabedoria na unção, na presença de Deus. Ensina no Senhor a ter experiência nos nossos dias, para que o nosso coração esteja na tua presença. É assim que eu fecho o meu versículo hoje. Eu entendi. E a minha oração é que você também tenha entendido. Anote, deixe claro. Hoje eu aprendi isso. Todos os meus esforços são para entrar e permanecer na presença de Deus. Conquiste isso e guarde isso. Porque essa sim será a sua maior guerra. Lutar para estar na presença de Deus. Amém?